Caros alunos, sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de Eletrônica de Potência 1. Nessa aula, finalizaremos os estudos sobre chaves semicondutoras, trazendo um resumo sobre transistores de potência. De uma forma geral, os transistores têm dois tipos básicos de aplicações, a amplificação e o chaveamento. Uma vez que na eletrônica de potência o objetivo principal é o controle eficaz de potência, os transistores de potência são invariavelmente utilizados como chaves, sendo empregados principalmente em choppers e em aplicações para inversores. Três tipos de transistores de potência são mais utilizados em circuitos de eletrônica de potência. São eles o transistor bipolar de junção, ou BJT, o transistor de efeito de campo metal-óxido semicondutor, ou MOSFET, e o transistor bipolar de porta isolada, o IGBT. A velocidade de chaveamento de um BJT é muitas vezes mais lenta do que a de um MOSFET, com tamanho e valores nominais semelhantes. Isso ocorre pois, como o BJT é um dispositivo controlado por corrente, uma grande corrente de base é necessária para mantê-lo no estado ligado, e uma rápida passagem para o estado desligado exige uma corrente de base reversa muito alta, o que impede sua aplicação para frequências muito altas. O MOSFET de potência, por outro lado, é um dispositivo controlado por tensão, sendo preferível em relação aos BJTs em aplicações de alta frequência, nas quais a potência de chaveamento é o ponto importante. Entretanto, a queda de tensão no MOSFET durante o estado ligado é mais alta do que no BJT de tamanho e valores nominais similares. Portanto, em aplicações de alta tensão, em que as perdas no estado ligado precisam ser minimizadas, um BJT é preferível, mesmo que às custas de perdas no desempenho em alta frequência. E os IGBTs, por sua vez, são próprios para tarefas que envolvem alta tensão, pois trabalham com perdas baixas no estado ligado, requerem circuitos acionadores simples e suportam velocidade de chaveamento relativamente altas. No que diz respeito aos transistores bipolares de junção, esses dispositivos são comercializados em dois tipos, o NPN e o PNP, sendo o tipo NPN normalmente mais utilizado por apresentar valores nominais de tensão e corrente mais altos. Aqui vocês podem ver a estrutura e o símbolo de um transistor NPN. O BJT apresenta três terminais, a base B, o coletor C e o emissor E, sendo que o coletor e o emissor não podem ser invertidos. Na realidade, as características e os valores nominais de um transistor mudam significativamente quando esses dois terminais são invertidos. Quando um BJT é usado como chave para o controle de potência fornecida de uma fonte para uma carga, os terminais do coletor e do emissor são ligados em série com o circuito principal da fonte. Já os terminais da base e do emissor são ligados ao circuito acionador, que controla a ação de ligar e desligar. É a corrente baixa que passa pela junção base-emissor que induz o fluxo da corrente entre o coletor e o emissor. Nesse trajeto, a corrente induzida pode ser muito maior do que na junção base-emissor. Assim como fizemos para o diodo de potência e para o tiristor, vamos entender também a curva característica de corrente por tensão do BJT. No caso do transistor, essa curva é definida pela relação entre a corrente no coletor, IC, e a tensão entre o coletor e o emissor, o VCE. Essa curva apresenta três regiões de operação, o corte, a saturação e a região ativa. Se a corrente da base IB for igual a zero, a corrente de coletor IC será desprezível, e o transistor estará na região de corte, ou seja, no estado desligado. Nessa região, tanto a junção coletor-base como a base-emissor estão inversamente polarizadas, e o transistor se comporta como uma chave aberta. Por outro lado, se a corrente de base IB for suficiente para acionar o transistor até a região de saturação, de modo que se tem uma corrente de coletor muito grande e uma tensão VCE aproximadamente igual a zero, então o transistor se comportará como se fosse uma chave fechada. Na região de saturação, ambas as junções estão diretamente polarizadas. Na região de operação ativa, a junção base-emissor está diretamente polarizada, enquanto que a junção coletor-base fica inversamente polarizada. A região ativa costuma ser usada para amplificação de sinais e é evitada em aplicações de chaveamento. Do ponto de vista de aplicações de eletrônica de potência, conforme dito anteriormente, consideramos a operação do transistor como uma chave e utilizamos sua curva ideal. Assim, quando ele está desligado, não há corrente de coletor, seja qual for o valor de VCE. Já quando ele está ligado, o valor de VCE é zero, seja qual for o valor da corrente de coletor.
Quando um transistor for utilizado como chave de controle, a corrente de base será fornecida pelo circuito de controle, que estará conectado entre a base e o emissor. O coletor e o emissor atuam como terminais de potência da chave. A amplitude da corrente de base IB será responsável por determinar se o transistor estará desligado ou ligado. Para o BJT trabalhar na região de corte, basta aplicarmos uma tensão nula entre base e emissor, de modo que a corrente que circula na base seja igual a zero. Nessa região de operação, a corrente de coletor é igual à corrente de fuga, ou seja, aproximadamente zero. E a tensão entre os terminais do coletor e emissor é aproximadamente igual à tensão que alimenta o circuito de potência, o VCC. Para a operação na região de saturação, devemos aplicar um sinal de tensão entre base e emissor capaz de garantir uma corrente de base suficientemente alta para levar o BJT para o estado ligado. O que controla o valor dessa corrente de base é a resistência de base RB. Quando o BJT fica ligado, uma pequena queda de tensão aparece entre os terminais de coletor e emissor, e uma corrente de coletor definida pela carga RC passa a fluir pelo dispositivo. Deste modo, na saturação, a corrente do coletor pode ser definida por VCC menos VCE sobre RC, de tal modo que, se considerarmos que a queda de tensão entre o coletor e o emissor é desprezível para o nível de tensão de operação do circuito de potência, chegamos que essa corrente de coletor é aproximada em VCC sobre RC. Assim, se soubermos o valor da corrente de coletor quando o transistor estiver ligado e soubermos também o valor do ganho de corrente beta do dispositivo, podemos considerar um valor de corrente de base ligeiramente maior do que a relação entre IC sobre beta, para podermos projetar a resistência de base RB. Logo, temos que RB será determinada pela diferença entre a tensão aplicada na base, VB, e a queda de tensão VBE do diodo que forma a junção base-emissor, dividida pela corrente de base considerada para o projeto. Da mesma forma que fizemos para o diodo de potência e para o tiristor, vamos agora ver algumas informações presentes em datasheets de transistor de potência. A primeira informação é a tensão de bloqueio direta, a VCEO, que é a tensão de coletor-emissor máxima que um transistor pode suportar, sendo definida como a tensão máxima VCE com a base aberta. Se o transistor atingir uma tensão VCE acima desse valor, ocorrerá a ruptura da junção do coletor. Analisando o transistor de potência BUW34, vemos que essa tensão de bloqueio direto é de 400 volts. Outra informação a se considerar é a tensão de saturação coletor-emissor, o VCE-SAT, que é a queda de tensão através dos terminais de coletor-emissor na condição de saturação. Para o BUW34, temos que essa queda vale 1,5 volts, sendo uma queda muito baixa e podendo ser desprezível em condições de projeto para aplicações de eletrônica de potência. Temos também o ganho de corrente CC-HFE, que representa a relação entre o valor da corrente de coletor IC e o correspondente valor de corrente CC de base IB. Observe que o transistor BUW34 pode apresentar um ganho que varia entre 15 e 50, embora dependente de condições de operação da corrente do coletor e da tensão entre coletor e emissor. Com relação aos parâmetros de velocidade encontrados em datasheets de transistores de potência, de uma forma geral, sabemos que os transistores de potência podem passar de ligado para desligado e vice-versa com rapidez, muito maior do que os transistores tradicionais de sinais, podendo inclusive passar para o estado ligado e para o estado desligado em menos de 1 microsegundo. Por esse motivo, normalmente os transistores de potência são usados para aplicações cuja frequência chega a no máximo 100 kHz. Dessa forma, aqui vocês podem ver alguns dados de tempos vistos em datasheets relacionados ao chaveamento de transistores. Podemos encontrar no catálogo de transistores de potência a corrente máxima de coletor, o ICmax, que é o valor nominal de corrente de coletor permissível. Observe que para o transistor BUW34, esse valor é de 10 amperes. Por fim, temos também a dissipação máxima de potência, o PT, que é o valor nominal máximo de potência de um transistor, e a temperatura máxima da junção, TJ, que é o valor máximo permissível de temperatura da junção, sendo muito utilizados no projeto do dissipador de calor do dispositivo. Para o transistor BUW34, temos que a dissipação máxima de potência é de 125 watts e a temperatura máxima permissível para a junção é de 200 graus Celsius. Assim, com base nas informações presentes em datasheets, para garantir uma operação segura do transistor, os fabricantes especificam limites na curva VCE por IC
para definir a área de operação segura do dispositivo. A área de operação segura é importante principalmente para transistores de potência que operam na região ativa, embora traga informações também sobre a operação como chave. Conforme vimos, um transistor pode suportar uma tensão máxima de coletor para emissor, o VCEO. Esta é a tensão limite máxima que define o primeiro limite, que é o limite de ruptura de tensão. Uma vez que a operação normal do transistor fica acima da região de corte, nós temos o segundo limite, denominado de limite de corte. De modo semelhante, a região de saturação define o terceiro limite, que é o limite de saturação. A corrente máxima de coletor permitida, a ICmax, compõe o quarto limite, denominado de limite de corrente. Além disso, a potência máxima de dissipação do transistor, o PT, compõe o quinto limite, que é o limite de potência. Esse limite define os valores máximos de corrente do coletor e tensão entre coletor e emissor que o transistor pode suportar sem ultrapassar o seu valor máximo de dissipação de potência. Por fim, temos o sexto e último limite, que é o limite de ruptura secundária, que ocorre quando a tensão e a corrente são altas durante o corte. Para entendermos o que é esse limite de ruptura secundária, primeiramente precisamos saber que ao remover a corrente de base para desligar o transistor, a tensão VCE começa a aumentar. Por outro lado, somente quando o VCE atinge o seu valor máximo, cujo valor depende do circuito onde o transistor está ligado, é que a corrente de coletor começa a cair. Assim, a dissipação de potência durante o corte apresenta o seu valor máximo quando IC e VCE são máximos, o que pode levar à falha do transistor. Por esse motivo, é importante estabelecer um limite para esses valores de IC e VCE, sendo esse limite o limite de ruptura secundária. Além do mais, quando o transistor é utilizado como chave, o BJT opera nas regiões de corte e saturação e o transistor fica na região ativa somente durante um breve período, quando se processa efetivamente o chaveamento. Para a operação pulsada, a área de operação segura é estendida para o retângulo dentro dos limites. É importante destacar que um circuito snubber pode ser utilizado para evitar a ocorrência simultânea de picos de tensão e corrente durante o corte, limitando a tensão no transistor durante o transitório de chaveamento. Semelhante ao que foi visto para o SCR, um circuito snubber típico para BJT também é composto por um diodo DS, um resistor RS e um capacitor CS. Quando o transistor está ligado, a tensão através dele e no circuito snubber é próxima de zero. Durante o desligamento do transistor, o diodo liga e o capacitor começa a carregar. Assim, o capacitor é carregado até a tensão máxima de bloqueio, e a combinação diodo e capacitor atua diminuindo a taxa de crescimento da tensão no transistor durante o corte. O capacitor descarrega na próxima vez que o transistor estiver ligado, e o resistor limita o valor de pico da corrente de descarga através do transistor. Uma vez entendido melhor sobre o BJT operando como transistor de potência, vamos agora fazer uma revisão sobre MOSFETs. O MOSFET também apresenta três terminais, que por sua vez são chamados de porta ou gate, G, de dreno, D, e de fonte ou source, o S. As condições ligado e desligado do MOSFET são controladas pela tensão de gate, o que o diferencia do BJT, que é controlado pela corrente de base. Tanto no estado ligado como no estado desligado, a resistência de entrada do gate é extremamente alta e a corrente de gate é, em essência, igual a zero. Isso proporciona circuitos de controle de gate bem mais simples e eficientes quando comparados àqueles necessários para acionar um BJT. Em frequências mais altas, as perdas de chaveamento do MOSFET podem ser desprezadas quando comparadas ao BJT. Entretanto, na condução, a queda de tensão no estado ligado é alta, resultando em perdas também altas. Além disso, o MOSFET consegue transições mais rápidas entre os estados ligado e desligado que o BJT, sendo mais utilizado em aplicações de elevadas frequências. Na curva característica do MOSFET é representada a relação da tensão entre dreno e source, o VDS, e a corrente de dreno, o ID, para valores diferentes de tensão entre gate e source, o VGS. Quando a tensão de gate cresce a partir do zero, a corrente de dreno não aumenta de maneira significativa. O MOSFET passará para o estado ligado quando o VGS exceder o valor denominado de tensão limiar, o VGS-TH, que é normalmente de 2 volts a 4 volts para MOSFETs de alta tensão. A tensão do gate controla a corrente de dreno. Quanto maior o valor de VGS, maior a corrente de dreno. Entretanto, quando se trata de um dado valor de VGS, a corrente máxima terá um limite.
Há três regiões distintas de operação na curva do MOSFET para uma dada tensão de gate: a região de corte, a região ativa ou de saturação e a região de resistência constante, também chamada de região ômica ou região não saturada. A região de corte, ou região de estado desligado do MOSFET, existe enquanto VGS for menor que VGS de TH. Essa condição é válida para qualquer valor de tensão entre dreno e source, até que a tensão de ruptura VBRDS seja alcançada. Nessa tensão, a corrente pode aumentar rapidamente, danificando o dispositivo. O MOSFET deve operar de tal modo que a tensão entre dreno e source seja mantida abaixo do valor de ruptura. Na região ativa, o MOSFET funciona como um amplificador. Nesse caso, o VGS é maior do que o VGS-TH. Para um dado valor de VGS, a corrente de dreno permanece mais ou menos constante, independente da tensão entre dreno e source. Essa corrente de dreno é controlada por VGS. Na região ômica, a corrente de dreno aumenta de maneira diretamente proporcional à tensão entre dreno e source, e o MOSFET fica no estado ligado. Nesse caso, VDS é maior do que zero. Nessa região, similar à região de saturação do BJT, a relação da tensão VDS com a corrente ID, denominada de resistência no estado ligado do dreno para o source, o RDS-ON, é praticamente constante, de modo que a tensão VDS é igual ao RDS-ON multiplicado pela corrente ID. Um valor típico de RDS-ON é 0,5 ohm. Para garantir que o MOSFET permaneça na região ômica para todos os valores desejados de ID, é melhor usar um valor de VGS mais alto do que o necessário na região ativa. Quando o MOSFET é usado como chave, sua função básica é controlar a corrente de dreno através da tensão do gate. Desta forma, aqui vocês podem ver a curva que relaciona a corrente de dreno ID com a tensão de gate, VGS, quando o MOSFET é submetido a uma tensão fixa de dreno. Logo, podemos observar que a corrente de dreno é igual a zero até que se alcança a tensão limiar VGS-TH. A partir desse ponto, a corrente de dreno aumenta linearmente com a tensão de gate. A inclinação aproximada dessa curva representa o valor que chamamos de transcondutância GFS, de modo que a corrente ID pode ser definida por GFS vezes o VGS menos o VGS-TH. Assim, uma vez sabendo o valor da corrente de dreno que deverá fluir pelo MOSFET e sabendo os valores da transcondutância e da tensão limiar obtidos através do datasheet do dispositivo, podemos definir o valor de tensão de gate necessário para levar o MOSFET para o estado ligado. Assim como o BJT, o MOSFET também apresenta uma área de operação segura. Desta forma, as especificações do fabricante fornecem a corrente máxima permitida de dreno que o dispositivo pode suportar. Além disso, a dissipação de potência deve ser limitada de tal modo que a temperatura da junção não exceda seu valor máximo permitido. O limite máximo de tensão entre dreno e source também define o limite de operação aceitável. E os limites de potência e de corrente são maiores para a operação de chaveamento do que na operação da região ativa. Esses limites também dependem da duração do pulso. Quanto maior o tempo de condução, maior a dissipação de potência permitida. Para uma duração de pulso breve o suficiente, é até mesmo possível operar no ponto P, no qual os valores máximos de VDS e ID ocorrem simultaneamente. É importante destacar que não há o fenômeno secundário de disparo em MOSFETs de potência, e por isso eles podem suportar a um só tempo aplicações com correntes e tensões altas sem passar pelo risco de danificação completa. Aqui vocês podem ver os dados encontrados no datasheet do MOSFET IRF740, onde podemos ver algumas informações importantes, tais como a máxima tensão entre dreno e source quando o MOSFET encontra-se desligado, a máxima corrente que pode circular pelo dreno, a máxima dissipação de potência na junção, a tensão de ruptura VBR-DSS, a tensão limiar entre gate e source, a resistência no estado ligado do dreno para o source, a RDS-ON, a transcondutância, GFS, e as informações sobre tempos de chaveamento, onde podemos ver que o MOSFET é bem mais rápido do que o BJT, operando com tempos na casa dos nanosegundos. Uma vez entendido sobre o BJT e o MOSFET, vamos agora falar sobre o transistor bipolar de porta isolada, conhecido como IGBT. Conforme vocês podem ver pelo símbolo e pelo equivalente MOSFET-BJT, o IGBT mescla as características de baixa queda de tensão no estado ligado do BJT
com excelentes características de chaveamento, simples circuito de acionamento de gate e alta impedância de entrada do MOSFET. Desta forma, os IGBTs substituem os MOSFETs em aplicações de alta tensão, nas quais as perdas na condução precisam ser mantidas em valores baixos. Conforme podemos ver, o IGBT também apresenta 3 terminais, denominados de gate G, coletor C e emissor E. Vale comentar que existem IGBTs com valores nominais de corrente de tensão bem além daqueles normalmente encontrados para MOSFETs de potência. Por outro lado, embora as velocidades de chaveamento dos IGBTs sejam maiores do que a dos BJTs, são menores do que a dos MOSFETs. No que diz respeito à operação do IGBT, ela é muito similar à dos MOSFETs de potência. Para colocá-lo no estado ligado, basta polarizar positivamente o terminal do coletor em relação ao terminal do emissor e aplicar uma tensão positiva VGE. Quando não houver tensão aplicada no gate, o IGBT estará no estado desligado, ou na região de corte, no qual a corrente de coletor, IC, é igual a zero, e a tensão que passa através da chave, o VCE, depende do circuito ao qual o dispositivo está ligado. Essa região existe enquanto a tensão entre gate e emissor, VGE, for menor do que a tensão limiar, VGE-TH. Essa condição de operação é válida para qualquer valor de tensão entre coletor e emissor, até que a tensão de ruptura, BVCES, seja alcançada. Na região ativa, o IGBT funciona como um amplificador. Nesse caso, a tensão VGE é maior do que o VGE-TH. Para um dado valor de VGE, a corrente de coletor permanece mais ou menos constante, independente da tensão entre coletor e emissor. Essa corrente de coletor é controlada pelo VGE. Por fim, temos a região de saturação, que ocorre quando a tensão aplicada no gate excede de forma considerável a tensão de limiar. Nessa condição de operação, uma corrente de coletor muito grande é capaz de fluir pelo dispositivo, e a tensão entre coletor e emissor VCE é aproximadamente igual a zero. Assim, nessa região, o IGBT se comporta como uma chave fechada. Para fecharmos a aula, aqui vocês podem ver os dados encontrados no datasheet do IGBT HGTP 10N40C1D, onde podemos ver algumas informações importantes, tais como a máxima tensão entre coletor e emissor quando o IGBT encontra-se desligado, a máxima corrente que pode circular pelo coletor, a máxima dissipação de potência na junção, a tensão de ruptura BVCES, a tensão limiar entre gate e emissor, a queda de tensão entre o coletor e o emissor quando o IGBT está no estado ligado, e as informações sobre tempos de chaveamento, onde podemos ver que, de fato, o IGBT apresenta uma velocidade de resposta maior que o do BJT, porém menor do que a do MOSFET. Com isso, turma, finalizamos mais uma aula, fechando toda a nossa revisão sobre chaves semicondutoras. A partir da próxima aula, daremos início aos estudos sobre retificadores não controlados. Abraço e até lá!